Lá do céu um raio de luar beijou a terra em flor e assim nasceu Olá, o amor. obrigado a todos por virem a esse canal, assistir este meu vídeo. Trato hoje de um assunto que é muito importante para a criança, que é roncar à noite. Aliás, não é importante para a criança roncar à noite, é muito problemático roncar à noite. E meu nome é José Carlos Pereira Júnior, sou conhecido como Pereirinha, sou pediatra, me formei pela Universidade Federal do Paraná, né? E tenho observado que muitas crianças roncam e que seus pais frequentemente não se dão conta de que isso é um problema para a criança. A criança que ronca é normal? Não, não é. Cerca de quase 10% das crianças roncam e isso não é normal. A criança, quando ronca, respira pela boca. O ar entrando via bucal faz o véu do paladar trepidar contra a parede posterior da boca, causando esse barulho desagradável para quem dorme ao lado. A respiração é normal quando é feita pelo nariz, quando então não existe o roncar. Respira pelo nariz, então não ronca. 3 são as funções principais do nariz ao participar da respiração: aquecer o ar que entra, umedecer esse ar e filtrá-lo. Essas 3 essenciais funções não são atendidas pela respiração bucal e assim, quando se respira pela boca, não se manda para os pulmões um ar de boa qualidade. Em cada quarto de criança há muitas partículas em suspensão na atmosfera e isso não é retido pela boca, essa poeirinha vai direto aos pulmões, o que é inconveniente para a saúde pulmonar, viu? Quando o ar do quarto da criança está frio, o nariz o aquece na inspiração. E se o nariz não está sendo usado, o ar que entra nos pulmões está frio. Isso não é muito bom para os pulmões, particularmente no inverno. E também quando o ar está seco, o nariz o umedece. E isso não ocorre quando a respiração é pela boca, né? Roncar levemente, não que se ouve ao longe, isso em apenas 2 vezes por semana ainda é tolerável, quando a criança está resfriadinha levemente também, né? Mas 3 vezes por semana e podemos considerar que há distúrbio respiratório do sono nessa criança. O ronco diário toda santa noite já pode ser considerado um problemão. Distúrbios respiratórios do sono são dificuldades da ventilação pulmonar que não se manifestam quando a criança está acordada. Ocorre durante o sono apenas e, inclusive, pode ocorrer nas sonecas durante o dia. Na imensa maioria das vezes, ocorre por haver obstáculos ao fluxo de ar no nariz e logo depois dele na nasofaringe. São várias as condições que atrapalham o ar de entrar direitinho pelo nariz, mas adenoide, amígdalas grandes, rinite alérgica são os mais comuns. Obesidade também é importante e inconveniente para a boa respiração nasal da criança. Precisa ser bem gordinho, né? Particularmente se o pescoço da criança é gordinho. Quando a criança ronca levinho e 2 vezes por semana, disse que o ronco é primário, isto é, não é muito problemático. Dizendo isso que então não há muita preocupação. Mas mais vezes por semana e começamos a entrar em um espectro doentio. Ao inspirarmos, criamos uma pressão negativa dentro da nossa caixa torácica. E se problemas nasais nos impedem de rapidamente, intensamente enviar o ar pelo nariz para preencher essa pressão negativa, a nossa faringe, que é um tubo composto de músculos e, portanto, que podem ser comprimidos, está no meio da nossa via aérea superior, e esses músculos podem sofrer diminuição do seu calibre e o ar não vai passar com rapidez e abundância para atender nossa demanda de oxigênio. E isso é um problema, grande problema. Se a diminuição do calibre do faringe durante a inspiração não é total, isto é, o ar passa parcialmente, diz que ocorre uma hipopneia. Entra nos pulmões, mas em menor quantidade e menor fluxo que o necessário. E se o ar que entra pelo nariz ou boca não é suficiente para se contrapor totalmente à pressão negativa que a caixa torácica causou durante a inspiração, ocorre uma apneia, uma parada de respiração. E isso é um bloqueio total da entrada do ar para os pulmões e, obviamente, temos um problema maior. Nesse instante, para o som do ronco, a criança para o som do ronco por instantes, a criança fica se esforçando com o tórax para que o ar entre, até que a criança, pelo estresse fisiológico, sim, estresse, que ocorre, superficializa o sono, isto é, o sono torna-se menos profundo ou a criança acorda de vez. E nesse estresse, então, como um mecanismo de defesa, se reabre
a faringe, isto é, tensionam-se os músculos do faringe para que eles restabeleçam o diâmetro desse tubo muscular e o ar volte a passar. Ok, a criança volta a respirar, mas algum estrago já foi feito, são eles. O sono da criança se conturbou, tornou-se menos repousante e até a oxigenação da criança também pode sofrer, isto é, a saturação do O2 cai e a CO2 do sangue sobe. Muito ruim isso, muito ruim. Dizemos que a apneia causa estresse, não é? Sim, causa. Então, quais são os hormônios que são liberados? São os hormônios de estresse, né? Adrenalina, noradrenalina são liberados, cortisol, hormônio da tireoide, etc., com todos os inconvenientes próprios do estresse, né? Quando uma criança não dorme bem à noite, por qualquer motivo, e principalmente por apresentar distúrbio respiratório do sono, o seu dia seguinte não será muito bom. A criança pode apresentar distúrbio do comportamento, ser brigona, de mau humor, o que representará dificuldades de socialização ou dificuldades familiares. E também a cognição da criança pode ser afetada, com prejuízo de sua escolaridade. Portanto, se sua criança ronca, é necessário investigar, procurar ajuda profissional, por exemplo, otorrino, laringologista, pediatra ou até mesmo especialista em medicina do sono. Nas consultas pediátricas, não se costuma perguntar se a criança dorme bem ou se ronca. Os pais devem tomar então a iniciativa e, mesmo sem serem questionados, informar como tem sido o sono da criança. A seguir, projeto algumas imagens, né, fotos de crianças, meus pacientezinhos, que são respiradores bucais e que isso causa grandes deformações ortodônticas, né? No caso, agora vemos uma criança com um perfil convexo. Por respirar à noite, o queixinho da criança vai se projetando para trás, num sentido horário, vai se projetando para trás e a criança fica com um perfil convexo. Quando ela é criança, isso daí é bonitinho, mas quando é um adulto, esse perfil convexo não é muito esteticamente bom. Nesta foto vemos 3 imagens, né? São 2 irmãos, são gêmeos, né? À esquerda, o menino. O menino era portador de uma série rinite alérgica e era um constante respirador bucal à noite. Vejam como ele aparenta ter uma dentição superior bem projetada demais à frente dos dentes inferiores, né? E do lado, na figura do meio, nós vemos que a sua arcada superior apresenta uma característica, se olharmos bem, de uma letra V. E do lado direito, nós vemos a sua irmã, que não era rinítica, alérgica, não tinha adenoide, respirava muito bem. E vejam a belíssima configuração em arco, em U, do sorriso dessa moça aí, né? A respiração bucal, infelizmente, atrofia as maxilas, as maxilas ficam em forma de V e isso não é esteticamente bonito. E quando se respira pelo nariz, a arcada superior é em arco, em letra U e fica bonito o sorriso da criança. Além do que, a mastigação também é mais facilitada nessa circunstância de uma arcada superior na letra U. Nessas 3 gravuras, vemos à esquerda o perfil da mocinha que veio ao pronto-socorro, onde eu dava aulas, né? À procura de um atestado escolar. Verificamos imediatamente que ela tinha um perfil convexo bastante acentuado, né? E inquirindo, ela não veio se queixando de ronco, a família dela não se queixava de que ela roncava, mas o ronco dela era cotidiano, né? E veja só como ela ficou com um perfil convexo, que não é muito esteticamente considerado por alguns interessante, né? E a gente vê que a atrofia das maxilas apinha os dentes, né? Apinha os dentes, faz eles ficarem todos não certinhos nos seus lugares, ficam apinhados, né? O céu da boca sobe, né? E a arcada superior assume então uma característica assim de letra V, quando a vemos de ponta cabeça, né? Nesta criança, vista de frente, ela era portadora de uma adenoide muito grande, demorou
para ser operada dessa adenoide. Uma pena, né? Porque isso condicionou várias alterações dentofaciais, né? Vê-se que os dentes estão um pouco deslocados, há uma assimetria entre os dentes superiores e os dentes inferiores. Lá no fundo há uma dentição cruzada, né? E ao sorrir, as pessoas que respiram muito pela boca têm a dentição superior não em U. Então, ao lado do dente, quando ela sorri, vê-se um fundinho escuro do lado esquerdo e do lado direito. Isso daí é chamado corredor bucal, né? É típico de quem é respirador bucal durante a noite, durante muito tempo. Não é esteticamente considerado por muitos como interessante. Nesta última gravura, temos uma criança de um pouco mais de 3 anos de idade que roncava sempre, né? Adenoide muito grande, desde 7, 8 meses de idade roncava. Era uma respiradora bucal, inclusive durante o dia. A obstrução da adenoide de sua narina era tão grande, né, que ela também não conseguia respirar pelo nariz durante o dia. Sempre respirava pela boca. Quando os lábios, né, não estão superpostos durante o dia e também durante a noite, eles perdem o tônus, eles ficam meio flácidos. Então, o lábio inferior everte inferiormente, assim, né? Condicionando um tipo de lábio que se chama lábio de beicinho. É uma criança fazendo beicinho quando fica assim, não atendida em algum pedidinho seu, né? E a boca permanentemente aberta. E imagine então essa criança como ela inspira um ar de qualidade inferior, não filtrado, não aquecido, não umedecido, além dos problemas ortodônticos, né? Para quem estiver um pouco mais interessado sobre o assunto, eu os convido talvez a lerem o livro do qual sou editor e autor desses sistemas de dificuldades respiratórias do sono. Esse livro aqui eu sou um editor, sou autor desses capítulos, né? E é uma linguagem técnica, talvez seja interessante para quem é ortodontista, não, para quem é talvez dentista, mas não ortodontista, para assim profissionais que mexem com a saúde respiratória das crianças, né? E para estudantes de medicina, né? Creio que talvez seja interessante esse livro. É da editora Ateneu, Distúrbios do Sono na Criança e no Adolescente, do qual eu sou editor e autor de vários capítulos, entre os quais esses temas, distúrbios respiratórios do sono na criança. Obrigado por assistir esse vídeo. Pereirinha Pediatra, YouTube. Se puderem compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. Se puderem se inscrever no meu canal, também agradeço, e ativarem o sininho. Fico muito grato a todos. Obrigado. E assim vou pela vida além a cantar o amor que nasceu e vai bem.